Olá pessoal, sou o professor Eduardo Tomasi. Estamos continuando o nosso vídeo anterior sobre os processos de usinagem. Então já falamos de furação, torneamento e fresamento e agora vamos falar de retificação eletroerosão. A retificação é um processo preciso, um processo que tende a gerar superfícies planas, pode ser retificação cilíndrica para deixar eixos com cilindricidade alta. Além disso, também é um processo que o acabamento, a rugosidade superficial da peça, ela é muito boa. Então, é um processo destinado à obtenção de superfícies, mas com o auxílio de uma ferramenta abrasiva que revoluciona, ou seja, o rebolo. Se tratando de retificação, ela pode ser tangencial, quando nós usamos a face cilíndrica do rebolo, e ela pode ser frontal quando nós usamos a lateral do rebolo, a parte plana dele. Quando a gente fala em operações de retificação, nós vamos perceber mais adiante que nós temos três tipos principais de máquinas. A gente pode ter retificação cilíndrica, que são os exemplos A, D e E. Então, retificação cilíndrica, retificação cônica, externa as duas. A gente pode ter também retificação tanto cilíndrica como cônica interna, usando rebolo menor. Outra gama de operações que a gente pode ter é retificação plana, com o objetivo de deixar peças com uma planicidade alta. Isso pode ser feito de forma tangencial, mas também pode ser em máquinas onde o rebolo trabalha de forma frontal. Um exemplo de aplicação desse processo aqui é na retificação de pastilhas de freio. Então, as pastilhas de freio elas ficam presas na mesa magnética e elas são retificadas de forma contínua através desse tipo de processo. Mas existe uma grande gama de aplicações que podem ser utilizados. E uma outra possibilidade que se tem em retificação é a retífica sem centros, também chamada de centerless. Então, onde eu tenho um rebolo que corta material e do outro lado eu tenho um rebolo que serve para arrastar a peça para dentro da máquina. Então, é um processo dedicado a peças contínuas. Eu não vou entrar fundo nesse processo aqui, mas vai ficar o link de um vídeo no ambiente da disciplina para vocês verem. É um processo muito produtivo, preciso e que atende uma grande quantidade de indústrias aqui da nossa região. Quando a gente fala de retificação, os principais objetivos é reduzir rugosidade, ou seja, acabamentos mais precisos, principalmente depois de trabalhar essas peças em máquinas como furadeira, torno, plana, fresadora, elas não deixam um acabamento tão bom quanto a retificação. Outra coisa, como são máquinas que geram um acabamento bom, elas também são máquinas precisas, então eu consigo uma exatidão muito grande das medidas. Outra coisa que acontece nos processos de retificação é que, diferente, por exemplo, de um torneamento ou um fresamento, onde as ferramentas vão ter dificuldade de arrancar material de uma peça que sofreu tratamento térmico, a retificação não tem esse problema, porque o rebolo consegue tanto retificar peças de menor dureza como maior dureza. O que acontece às vezes é que o rebolo tem que ser trocado para atender uma situação específica. Com o rebolo de uso geral, às vezes eu não consigo utilizar para garantir todo tipo de aplicação. E aqui, como é complementação da letra C, remove camadas finas de material endurecido por têmpera, cimentação ou nitretação. Então eu ainda tenho essa opção a mais, né? Quando a gente fala então de retificação, é como eu estava mostrando antes. A gente tem a retificação tangencial. Então, na retificação plana tangencial, a peça fica presa na mesa magnética que se movimenta de um lado para o outro. E o rebolo fica parado e vai se deslocando para frente e para trás, transversalmente aqui, para correr por toda a superfície da peça. Então, o rebolo girando e se movimentando no sentido transversal, a mesa se movimentando no movimento de vai e vem na longitudinal, e a gente retifica a superfície da peça. Quando a gente trabalha com retificação cilíndrica, a gente tem duas rotações. A rotação do rebolo,
que tem que estar girando a alta velocidade, e a rotação da peça, que não precisa ser uma rotação tão alta, mas tem que ser compatível com o avanço que a gente está utilizando, e eu posso retificar diferentes uh, partes da peça. Então, eu posso retificar primeiro esse diâmetro, depois o diâmetro intermediário, depois o diâmetro maior ou o inverso, o maior, o médio e o menor. Essa seja talvez a aplicação da retífica cilíndrica em casos onde a retífica centerless não vai poder ser aplicada. Porque nesse caso aqui, a peça não pode ter variações de diâmetro, ela tem que ser usada para retificar um diâmetro único. Inclusive o vídeo no ambiente virtual vai ressaltar isso. É um pino liso que está passando pela máquina, sendo retificado todo o corpo dele. Aqui tem dois exemplos, são as máquinas que nós temos no nosso campus para fazer as atividades práticas. Então aqui nós temos a retificar plana, como eu disse, o rebolo fica preso aqui. Aqui essa mesa, ela se movimenta na longitudinal, a peça fica grudada aqui na mesa magnética que tem ali dentro e ela faz o movimento para frente e para trás transversalmente, junto com o longitudinal, enquanto o rebolo gira correndo por cima da superfície plana. A retífica cilíndrica, nós temos aqui o ponto e o contraponto onde o eixo vai preso. Muitas vezes ele é fixado pelos furos de centro que a gente confeccionou. O rebolo maior está aqui atrás para retificar as superfícies externas. E quando eu tenho que retificar as superfícies internas, esse cabeçote de cima ele desce. E aí esse rebolinho que a gente consegue ver aqui é o que ele fica no centro aqui e ele faz a retificação interna. Então, para a retificação externa e interna cilíndrica, eu tenho dois rebolos, um para externo e um para interno. Isso dá uma possibilidade de alternar de um para o outro muito rápido e a aplicação também é muito boa. Mudando um pouquinho de processo para citar para vocês um processo não convencional, a gente tem um processo que usa energia termoelétrica para remover o material. Na verdade, o que acontece na eletroerosão é que a descarga elétrica ela gera uma temperatura tão alta lá no ponto da faísca que ela arranca partículas da nossa peça. Então, o nosso eletrodo ele é normalmente confeccionado em cobre eletrolítico ou grafite e ele lá na máquina ele tem a polaridade positiva. A peça fica submersa num tanque de um óleo dielétrico. Ele chama dielétrico esse óleo porque quando o eletrodo está distante da peça, ele serve como isolante. Quando o eletrodo se aproxima da peça, uma quantidade muito pequena, ele serve para conduzir a faísca e direcionar ela para cima da nossa peça, que está presa aqui, ligada num polo negativo. Então, a descarga elétrica ocorre, a descarga elétrica do eletrodo para a peça e vai arrancando o material. Então, quando a gente tem o processo de eletroerosão, uma coisa interessante é que a gente já tem uma rugosidade tanto lateralmente quanto frontalmente, e a gente tem uma distância que a gente chama de gap, uma distância entre eletrodo e peça. Essa distância aqui é configurada na máquina de acordo com a energia que a gente aplica no sistema. Então, se nós aplicamos uma intensidade de corrente alta, ele vai gerar um gap alto, consequentemente vai remover mais material. Se nós usamos uma intensidade de corrente baixa, ele vai deixar uma rugosidade melhor, ele vai gerar um espaçamento menor, porém vai ser uma operação mais demorada. A gente tem dois tipos de processos que destacam na eletroerosão. A eletroerosão por penetração, que é essa da figura B, o que a gente tem que confeccionar? A gente confecciona um eletrodo que é o inverso do que a gente quer fazer. Então, se a gente quer fazer um alojamento interno, o nosso eletrodo vai ter que ser positivo para fazer a cavidade negativa na nossa peça. Então, se eu quiser escrever uma letra e escrever um texto, se o texto tem que ficar escrito certo aqui na peça, eu tenho que escrever o texto invertido no eletrodo para quando ele erudir em cima da peça, as letras ficarem gravadas do jeito certo. Então ele é um processo bastante amplo, bastante usado na indústria de ferramentaria. A eletroerosão a fio, ela funciona no mesmo princípio da outra.
A única diferença é que agora a nossa ferramenta é um fio. Então, a primeira grande diferença é que o detalhe onde eu vou aplicar a eletroerosão tem que ser passante. Então ele tem que passar na peça fora e fora. Eu não conseguiria fazer um detalhe desse jeito aqui. Só se o detalhe fosse passante. Esse fio ele tem bitolas definidas. O mais comum é um fio de 0,25 milímetros, onde a descarga elétrica é aplicada no fio, o fio fica passando e sendo descartado. Então o fio só passa uma vez dentro da peça e vai ser descartado logo em seguida. O que acontece é que uma máquina CNC vai fazendo com que o fio se desloque acompanhando um perfil determinado no programa CNC e executando o corte. Normalmente, esse corte ele é um processo lento, consequentemente também é um processo caro. Então ele não é muito aplicado em produção, normalmente é aplicado para peças únicas ou trabalhos de ferramentaria por ter particularidades. Mas ele é um processo muito versátil. Também a eletroerosão, eu tenho um eletrodo de material condutor, um cobre ou grafite, e eu tenho a peça. A peça, ela pode ser uma peça temperada, ela pode ser uma peça sem tratamento térmico, ou ainda ela pode ser uma ferramenta. Eu consigo, através desse processo, usinar peças de aço rápido, de metal duro. Então, eu tenho muita aplicação desse processo de eletroerosão. Como eu disse, o processo de eletroerosão ele tem que ter o perfil invertido aquilo que eu vou fazer. Então, como aqui são componentes que usinam molde, então o meu eletrodo tem o formato certo. No molde isso vai ficar invertido, mas quando eu injetar o material plástico, ele vai ficar nesse formato que está aqui. Então isso são uma série de observações que a gente vê lá no processo. A caneta, o molde da caneta, da tampa da caneta é negativo. Então, o eletrodo tem que ser positivo, porque ele vai fazer o molde para ser injetada essa tampa de caneta aqui. Então, aqui tem dois tipos de eletrodo, eletrodos de grafite ou eletrodos de cobre eletrolítico. Os dois são amplamente aplicados na indústria. A eletroerosão a fio, vejam, ela usa esse carretel de fio, o fio fica preso na parte de cima do cabeçote superior, em cima aqui, o fio ele é tracionado pela parte de baixo e a descarga elétrica ocorre aqui. A peça que está ali, o CNC vai fazer o fio se deslocar e vai executar o corte. Então aqui tem algumas aplicações do que pode ser feito com eletroerosão a fio. Por exemplo, esses cortes todos complexos aqui, ou moldes, matrizes para corte de estator ou de rotor de motores. Veja aqui tem um estator, outro estator, ou um rotor de motor que corre ali dentro. Esse tipo de produto aqui é muito utilizado a eletrofio. Quando a gente olha, por exemplo, uma matriz de corte estampo, que nem essa matriz longa aqui, que faz uma carcaça aqui, a gente está vendo a peça pronta, aqui a gente está vendo a tira que ela cortou. Então vejam que ela tem uma série de cortes e uma série de dobras. E esses detalhes aqui no meio, eles são feitos com eletroerosão a fio e muitos deles são feitos com eletroerosão por penetração. Então é um tipo de processo muito aplicado pela cadeia de moldes e matrizes. Certo? Então, existem muitos outros processos de usinagem. Como eu já comentei, eu vou deixar os links no ambiente da disciplina para vocês verem processo de brochamento, brunimento, processo de retificação centerless. O processo de eletroerosão tem um vídeo com muitas informações também que vale a pena assistir e vocês vão ter uma quantidade altíssima de conteúdo no YouTube sobre esses processos, os processos de corte a laser, corte a plasma, enfim, fica a critério de vocês e buscar essas informações também. Na próxima semana, a gente vai estudar velocidade de corte avanço, junto com os parâmetros de corte, fazer muitos exercícios de aplicação e cálculos referentes a isso. Pessoal, fiquem bem, um abraço e até a próxima.